Hi students, hope you're doing great. I'm Fernando, your English teacher, and it's Cicerone who is helping us in translating the class. Let's get started. Protect yourself, wash your hands frequently, stay at home and maintain social distancing. Wear face masks. Hope you and your family are very well at this moment, at this very difficult moment. Então espero que você e sua família estejam bem e é importante seguir essas regras todas do distanciamento social, né? E estamos aqui para mais uma aula remota e que nunca substitui o contato presencial estudante. Mas é uma coisa que a gente aproveitar essa oportunidade também para a gente aprender um pouco mais. Então, o tema de hoje, você estudante do nono ano, dei aula muito tempo no nono ano, mais que para o ensino médio. Gostava muito do nono e oitavo anos. Então a gente vai falar aqui, essa aula também é muito em cima do PET, Plano de Estudos Tutorados. Muito em cima. Quase os textos são os mesmos, uma outra coisa que eu mudei, alguma coisa que você faz a ampliação dos olhares. Então vamos pegar Facts versus Opinion, fato e opinião em Book Review. Peguei o gênero, o fato e opinião, que é muito importante, em questões de avaliação externa, ou questões do Enem e tudo, e questões de avaliação da própria escola. Então é importante saber o que é fato, o que é opinião, e o gênero que eu peguei foi a resenha literária, resenha de livros, né? Então, roteiro, que a gente vai falar, né? Explorar uma matéria da revista no setor da cultura, porque a gente chama revista de suporte, é onde estão todos os gêneros, publicidade, carta ao editor, anúncios publicitários e reportagens, e notícia, editorial, tudo, horóscopo, previsão do tempo, notícia de falecimento, obituário, né, que é notícia de falecimento, tudo, que é coisa no jornal e na revista. A revista é mais ilustrada, o jornal mais diário e a revista é um negócio que sai mais por semana ou quinzenal ou mensal. Então são assuntos que não tem aquela rigor do tempo, né? Extremamente atuais. A revista é uma coisa que passou há 15 dias ou mais. Então a gente vai falar, e essa matéria foi tirada no setor de cultura da revista Newsweek, a revista americana. Tá? Hoje eu peguei a digital, tem ela física, impressa e tem ela digital, né? Então vamos pegar fato e opinião, analisando as resenhas literárias, né? As críticas, resenha e crítica literária. E exemplos discutidos, que a gente vai pegar o exemplo discutido. Então peguei aqui da Newsweek, são 10 books that will transport you around the world. Então nessa época de pandemia, a revista cita 10 livros para vocês transportarem você em volta do mundo numa época difícil que as pessoas estão distanciadas, estão em isolamento social. Então, um que a gente já viu aqui do Paulo Coelho, que é um autor brasileiro, The Alchemist, que a gente vai falar dele, né? Então aqui esses livros são todos, lá fala mais adiante, que são personagens, o personagem é o lugar, é a atmosfera, é o lugar onde decorre a ação. Então a gente vê aqui na China, em Nova York, na Polônia, então os livros aqui. E aqui do Paulo Coelho, que é o que a gente vai dar preferência, que é também passado, o enredo dele, um pastor na Espanha, que ele gostaria de ir para o Egito, então muita coisa da ambientação do Egito, né? Que no livro é a descrição, no cinema é as imagens, é o fundo, é o roteiro, é o que vai aparecer. Então cada um é um lugar diferente, aqui um lugar da neve, aqui um lugar me parece que da Colômbia, né? Para a pessoa ler, e o personagem principal é o lugar, ele fala. Então aqui, ó, Culture, que é o lugar da revista, né? Que é a parte de cultura. While you're grounded, enquanto você está preso, vamos pôr grounded, é a palavra preso, né? And social distancing, you can still travel the world through the pages of these novels. Quando você está preso em distanciamento social, você pode ainda viajar através do mundo, através das páginas dessas novelas, these novels. A gente fala romance.
A gente usa também a palavra com menos frequência, a palavra novel, a novela do autor tal, um pouco usada, é mais romance. A gente usa mais romance. Então, falando, cujo ambientação, cuja atmosfera é sempre o personagem principal. Então lá fala que mesmo você estando afastado, você pode ainda viajar através das páginas desse romance, o que em inglês é novel. Não é novela nossa, não. Novela é chamada soap opera. A gente pode colocar novela para nós é de televisão. Eles chamam novel, é o romance. Então tá. Whether going back in time. Tá errado aqui, inclusive na revista. Não foi erro meu, não. A revista está errada. Porque então, como que a gente confere tanto as coisas e as revistas erram. Já vi muita inveja, erro, assim pequeno. Então, é Cartagena. Whether going back in time to Cartagena, Colombia, in love in the time of cholera, or getting lost on a remote volcanic Russian peninsula, a palavra península é igualzinha de português, in disappearing earth, these books will transport you around the globe. Então lá fala, whether or, então uma palavra que indica escolha, que eu falei em outros lugares, que a gente fala da adição ou do contraste, aqui é uma escolha. Ou voltando no tempo para Cartagena, na Colômbia, lendo esse romance, Love in the Time of Cholera, ou Getting Lost, ou se perdendo numa península russa do vulcão in Disappearing Earth. Esses livros te transportarão em volta do mundo. Então são vários livros, cada um de autores bons, e o que eu resolvi dar ênfase aqui foi o de Paulo Coelho, né? Então mais uma coisinha, então whether or, que eu falei ali, quer dizer, pegando através do texto a gramática, pode ser if também, pode substituir whether por if, ou, indica escolha. E o whose, que é um pronome interrogativo, que aqui, pronome interrogativo ou relativo, whose ball is that? It's John's. De quem é aquela bola? Na pergunta é usado de quem. E a frase fica totalmente fora de ordem. De quem bola é aquela? Whose ball is that? It's John's. É de John. Então indica posse. E aqui no texto, como pronome relativo, ele indica cujo. Você pode viajar nas páginas desse romance, cujo enredo, cuja ambientação é também um personagem principal. Character. Pode ser caráter também, mas é usado como personagem. Então a gente pode, aquelas palavras parecidas, porque pode ser também personagem e a palavra caráter. Então eu puxei essas dicas aqui de gramática, que é importante também, a gente lendo. Então está aqui o livro. Eu já até li esse livro em português, The Alchemy, muito interessante o livro, O Alquimista. Então o autor aqui é Paulo Coelho, um autor brasileiro. Eu gosto sempre de colocar a figura do autor, eu gosto muito de figura. Não sei se os meus PowerPoints são todos eu acho a informação visual para mim, e acredito que qualquer pessoa, ela é rica, ela comunica muito, né? Então, Paulo Coelho was born em Rio de Janeiro, Brasil, in 1947. Então, dá um dado que a pessoa vê, o livro, quem escreve, como é que ele é? Às vezes não conhece o rosto, então eu gosto de pôr o rosto, pôr uma... Então aqui também poderia a pessoa estudar, o estudante, pegar também a biografia e procurar, estava estudando o livro, vou procurar a biografia, aí também um grande gênero que é ligado. Claro, um escritor, um pintor, um músico tem biografia, então um gênero ligado à música, ligado à literatura, ligado a outra coisa. Então é de Paulo Coelho. The Alchemist, by Paulo Coelho. By, eles dizem de, que é o by por, né? By Paulo Coelho, by Carlos Drummond de Andrade, é de autoria. Então aqui fala na revista. Restore your faith in humanity and the power of travel with this classic tale of a shepherd boy's quest from his home in Spain. Então, restore seria você revigore a sua fé na humanidade e no poder da viagem com esse clássico, com esse livro clássico, com esse conto clássico, de um pastor que pretende sair da Espanha e ir para o Egito, Egyptian desert, palavra desert, to find a treasure buried
encontrar um tesouro enterrado, buried, near the pyramids. But instead of finding worldly goods, he discovers something within. Então ele vai atrás de um tesouro escondido nas pirâmides, mas aquele tesouro, no fim, é o autoconhecimento. Né? Interessante o livro. Eu gostei, me marcou muito esse livro. Então a pronúncia das palavras também, pyramids. Então é importante não só os sons adequados na pronúncia, como também onde cai o acento da sílaba tônica. Pyramids. Então a gente tem que, eu às vezes marco de baixo, escrevo debaixo da palavra para dizer que aquela sílaba é tônica. Porque em inglês, mesmo que você fale as pronúncias, muito bons sons da língua, muito bonito o inglês, se você falar a palavra fora de piramide, está errado. Dá acento, pyramid, dá acento em outro lugar. É pirâmide, você põe um traço de baixo que fica o acento correto, a sílaba tônica correta. É muito importante isso, além da pronúncia. Então aqui fala o livro, o artigo da cultura fala sobre o livro que ele vai da Espanha, um pastor espanhol, um rapaz que gostaria de ir para o Egito, descobrir as riquezas do Egito, da pirâmide. Aí fala toda a ambientação, muito interessante, da ambientação do Egito, mas no fim você vê que não é o que ele consegue, é o autoconhecimento, né? É muito importante como um ponto do autoconhecimento são não bens materiais, vamos dizer assim. Ele descobre alguma coisa espiritual, descobre o primeiro passo do autoconhecimento, né? Então aqui está falando, aqui a gente vai chegar a definir uma das coisas da aula, o fato e a opinião. Muito importante isso. Questões caem em cima disso, então vamos ver. No Michaelis, no dicionário Michaelis, o que é fato? Fato é um evento de cuja ocorrência se tem conhecimento, cuja coisa existência não se põe em dúvida. Uma coisa que aconteceu, todo mundo viu, então ninguém põe em dúvida, é o fato. Tudo aquilo que acontece por ação do homem em decorrência de eventos exteriores ou naturais, que independem da vontade humana. Acontecido, sucedido, algo cuja existência é inquestionável. Eu não vou ficar lendo muito não, mas é uma coisa que não tem dúvida. É comprovado pela ciência, ontem choveu, a chuva destruiu não sei o quê. Então são coisas certas, que você não vai discutir. A notícia é muito baseada em fato. Fato é inquestionável, né? Aconteceu lá tal coisa, né? Então dá a definição de fato. Aqui no Michaelis mesmo, dá a definição agora de opinião. Opinião que eu vou demorar mais. Modo de pensar, de julgar, de ver, tá? Ponto de vista ou posição tomada sobre assunto em particular, social, político ou religioso. É um parecer também emitido por determinado assunto em que o mundo se refletiu e deliberou. Não é uma coisa que é um fato, é um parecer. Parecer é o fruto de um consenso. Juntou, então, isso é esse consenso, não é um fato. Juízo de valor. Se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim, então é o juízo de valor. E que fala o consenso partilhado por um grupo de pessoas sobre um ou mais assuntos. Então isso aqui define muito, eu gosto de tal coisa, I love pizza. Eu gosto da pizza, por exemplo, é uma opinião, né? Agora as pizzas são entregues, custam tanto lá na loja tal, aí é um fato. Então a gente joga muito nos gêneros, o fato, muito importante, isso cai em prova demais, e é importante saber. O que é fazer um leitor crítico? É um leitor que, primeira coisa, sabe distinguir fato e opinião. Eu sei gramática, eu sei voz passiva, eu sei isso. Tudo bem, importante. Já dei aulas de gramática, a gramática, a gente fala assim, hoje a gramática não tem mais importância. Tem muita importância, não é ela por ela. É ela para levar você a distinguir o que é fato e opinião. Não é uma coisa por ela só. Porque as pessoas podem pensar, agora não tem mais nada, só estudar, só gênero, cadê a gramática? Sem gramática você não se comunica, nem recebe a comunicação. Então, muito importante isso. Você usar aquilo em serviço do sentido, em serviço de uma intenção de comunicação, né? Então, vamos ver aqui. Aí vamos começar as partes do livro que eu peguei. Então, dei o livro do Paulo Coelho, que foi o meu foco, aí peguei as opiniões sobre o alquimista, né? A remarkable, falando, Der Spiegel, um jornal alemão. A remarkable tale about the most magical of all journeys, the quest to fulfill one's destiny. Então vamos ver. Um notável conto sobre a mais
mágica de todas as viagens. O interesse por realizar, cumprir um próprio destino. Eu recomendo o Alquimista para qualquer um que esteja ligado em seguir seus sonhos hoje. Então ele fala aqui uma coisa de opinião que eu peguei. Então você tem remarkable, que é um adjetivo. A opinião é feita com adjetivo. Quase difícil, né? Remarkable, notável. I recommend. Essa, então, aqui é mais opinião. Claro que isso aqui é propaganda do livro, vai pegar opiniões favoráveis, é lógico, né? Eu trouxe só do coisa porque, às vezes, de outro lugar teriam opiniões, como tudo tem opiniões contrárias, diversas. Então, verbo aqui que indica forte opinião. Eu recomendo, I recommend. Então, para vender, né? Fabulous success, sucesso fabuloso. Committed é empenhado, eu coloquei um termo para ajudar também a distinguir. Então, fabulous success, um sucesso fabuloso. E aqui vem outras. This is the type of book that makes you understand more about yourself and about life. É um tipo de livro, o que faz você entender mais sobre você mesmo e sobre a vida. Tem filosofia e é temperado, is spiced with colors, flavors, sabores and subjects, like a fairy tale, a lovely book. Tudo opinião, lovely, adjetivo, né? E o outro, The Alchemist brings to mind The Little Prince, de Antoine Saint-Exupéry, da literatura francesa. Também li esse livro, todo mundo leu, um livro famoso, O Pequeno Príncipe, né? E o Profeta, de Khalil Gibran. Então fala que são também que o profeta seriam parábolas bíblicas. Então ele compara com outros livros. Aqui não há uma opinião rigorosa não, mas em cima já há a opinião. Outro trecho de Combining Magic, Mysticism, Wisdom and Wonder into an Inspiring Tale. Combinando mágica, misticismo, sabedoria e maravilha no conto inspirador do autodescoberto, que o livro é para o autoconhecimento, né? Dá o primeiro passo. The Alchemist has become a modern classic, selling millions of copies around the world and transforming lives of countless readers. Então fala que o Alquimista transformou um conto, um clássico moderno, vendendo milhões de cópias no mundo e transformando as vidas de inúmeros leitores. Então, opinião, né? Agora a gente tem essa parte também aqui, que continua ele falando, emitindo opinião, e tem a parte que a gente vai fazer isso aqui num exercício, que é depois desse slide aqui, para a gente ver o que é opinião, uma tarefa, né, que a gente vai fazer, então não vou ler ele todo não. A gente vai pegar aqui. Também mais opiniões, aqui já coloquei opinião e um fato. O United Kingdom's Transport Secretary, Grant Shapps, said fines, que as multas vão ser entregadas, colocadas em quem não concordar em seguir as diretrizes. Então, aqui, está a figura ali, no jornal fato, o de cima está a opinião. Então, a gente vai ver aqui se é fato ou opinião. With more than 2 million copies sold around the world, mais de 2.000 cópias vendidas através do mundo, né? Opinião. Aqui é fato. I really did love that book. Opinião, porque eu amei. Gostei daquele livro, né? Paulo Coelho's Masterpiece tells the Magic Story, falando sobre o enredo do livro. Então, o que acontece no livro? Então, é fato. É fato esse aqui. E aqui é a mesma coisa, né? Um negócio todo. Então, a primeira é fato, porque vendeu milhões de cópias, não é opinião, não é fato. Está contrário ali. E a outra, falando do enredo, também é um fato, indiscutível, né? A opinião é quando você demonstra um sentido, né? Então, aqui está também um pedacinho do livro que eu coloquei, do romance mesmo, da novela, com as palavras que vêm do passado, todas palavras que vêm do passado, que a gente vai lendo, decided, é uma narrativa, você vai usar verbos do passado. Então eu coloquei aqui todas
there were, os verbos todos no passado, tá? Porque é uma narrativa. E aqui coloquei também os objetos que aparecem. O lobo, o telhado, a igreja abandonada, o sheep. Então, são vocabulários que aparecem na leitura. Então, mais isso aqui, que é o finalzinho, gosto de colocar uma diretriz. There are two educations. Uma deveria ensinar como ganhar a vida e a outra como viver. Então, a diferença entre ganhar a vida, ter uma profissão, e viver, de Don Adams. Thanks for watching. And see you next class.